E se eu te falar que sua guitarra pode estar com alguns problemas e você nem sabe? E ó, sem enrolação, tá? Eu vou te mostrar na prática como você pode resolver 4 dos principais problemas que quase todo guitarrista enfrenta ao longo do tempo. Então se liga até o final que o pessoal da Datalink me deu a missão de fazer esse aqui ser o vídeo mais útil que você vai ver hoje. Parceria incrível essa do Cifra Club com a Datalink, né não? Só vídeo bom pra você. Mas ó, bora começar, tá? A principal dica que eu quero te dar é buscar entender a natureza do problema que você tem. Se é um ruído diferente vindo da sua própria guitarra, ou então se é um barulho estranho quando você troca a chave seletora, ou então até mesmo quando você pisa nos pedais. Você vai perceber isso ao longo do tempo, mas também vale ficar testando para poder entender, tá? E o fato é que quando você pensa na natureza do problema, já fica bem mais fácil você entender qual vai ser a solução. Por exemplo, imagina só a sexta corda da sua guitarra trastejando e com esse ruído, ó. Muito comum, né? Isso pode acontecer por vários fatores, mas na maioria das vezes é simplesmente porque a corda está muito baixa. E para fazer esse ajuste aí na tua guitarra, tá bom? Você vai precisar de uma chave específica que caiba aqui, ó, na ponte, nesses carrinhos aqui que ajustam a ponte da guitarra. Basicamente, a primeira coisa que você precisa fazer é soltar a corda, logicamente, tá? Ela não pode ficar tensionada para você fazer isso. Ela está solta aqui já e sem causar nenhum tipo de tensão na ponte. E aí a gente vai fazer esse ajuste agora. Ó, aparentemente ficou bom. Quando eu toco aqui na casa 2, por exemplo, da sexta corda, ela não trasteja mais, ó. O interessante nesse caso é você perceber o mínimo necessário que você precisa aumentar, né, a tua ponte, né, a tua altura da corda para que ela não trasteje mais. Se você aumenta muito, aí gera um outro problema, né, da corda ficar muito desconfortável na hora de você tocar, beleza? E é bem provável que com esse pequeno ajuste você vai resolver esse trastejamento já, viu? Mas se não resolver, ou se resolver e aí a corda ficar muito alta, não tiver muito jeito, né, igual eu falei antes, você vai precisar de um suporte mais especializado. E aí, nesse caso, é onde entra a figura do luthier na sua vida. O conselho mais importante que eu posso te dar agora é o seguinte: tenha um amigo luthier. Ele vai te salvar de várias enrascadas. Quer ver um outro problema que quase todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida? Chiados e aqueles zumbidos que não param de jeito nenhum. E a verdade é a seguinte: quando isso acontece, você torce para que os problemas sejam nos cabos. Porque se não for um problema nos cabos, pode ser algo mais sério no seu amplificador, nos seus pedais, na sua guitarra ou até mesmo na fonte que você está usando ou na rede elétrica aí do local onde você toca. E aí você vai gastar mais dinheiro para poder arrumar tudo isso. Agora, deixa eu te mostrar na prática como que é diferente o sinal de alguns cabos, tá bom? Produção, Noel tá por aí? Cara, seguinte, a gente tá falando sobre cabos de guitarra aqui. Cabo tem diferença de um cabo pro outro? Principalmente se tratando de guitarra e instrumento. Primeiro problema é que o sinal da guitarra é fraco. É um sinal de alta impedância, um sinal fraco. E sinais fracos têm alta interferência de fatores externos, né? A qualidade do cabo vai influenciar muito nisso, em interferência, em perda de sinal. E tipo, o que é um negócio assim que a gente sempre tem que ficar tomando cuidado para não ter essa perda de sinal? Primeira coisa é utilizar o tamanho e a quantidade de cabos que você realmente precisa. Ah, eu vou comprar um cabo de 9 metros. Mas você vai precisar de um cabo de 9 metros? Um cabo de 3 metros vai sempre ter mais qualidade que um cabo de 9 metros. Não importa pode ser um cabo mais caro do mundo. Dá pra gente fazer um teste pra gente poder ver como é que funciona? Então, temos aqui um cabo da Datalink, que é um cabo bom. Você já veio cabo excelente. Hein? Aí, ó. Esse aqui, né? Esse é o nosso antigo ainda, o Revolution antigo. É mesmo, cara? Ele tem 3 metros. 3 metros, isso. É um cabo pequeno, um cabo curto, de 3 metros. É o cabo, é o suficiente para você plugar a guitarra na sua pedalboard. Então, vamos fazer esse teste aqui. Deixa eu ver aqui.
Então, esse foi o primeiro exemplo. Isso. Aqui a gente está usando o cabo da DataLink ligado direto em linha, é isso? Direto em linha. Então, 3 metros de cabo só. Direto. Tá. Guitarra, input. E a gente testa isso com o que agora, para o pessoal ver a diferença? Agora, vamos pegar um cabo de origem duvidosa. Aqueles cabos que você compra e monta em casa. Aham. E aqui a gente tem um de, sei lá, 6 metros, 8 metros. É um cabo bem longo. Tá. Vamos fazer esse teste então para o pessoal ver. O volume tá no máximo, mas acho que não chegou tudo, né? E a perda de brilho? Cadê o brilho que tinha antes? Realmente. Galera, single coil. Quer ver? Editor, coloca aí na tela pro pessoal ver a comparação entre os dois testes. Noel, obrigado aí mais uma vez pelas Tamo explicações e pelas dicas, viu? Só dá mais uma. Mais uma? Qual? Galera, por favor, evitem aqueles cabinhos que vêm com as guitarras. Sei. Aqueles cabinhos coloridos, eu tenho pavor daqueles cabinhos coloridos injetados. Aquilo ali não é blindado, né? Você vai ter interferência da rede elétrica, tudo. Agora vamos voltar aqui pro chiado que eu falei antes, tá? Se não parar quando você trocar o cabo, então, ainda existem algumas soluções. A primeira delas é blindagem. Mas a blindagem eu não vou te ensinar a fazer aqui não. Primeiro porque eu não sei fazer, e segundo porque vai ter que mexer em coisas internas da guitarra, etc. E aí, para fazer isso, eu sempre recomendo que você procure um luthier mesmo, tá bom? Já um outro problema que pode estar acontecendo quando rola esse chiado é simplesmente poeira dentro da parte elétrica da sua guitarra. Acredita? Deixa eu te mostrar como que você pode fazer isso aqui. Nessa guitarra aqui, ela é nova, né? Essa guitarra aqui. Tudo bem que a gente não espera que ela esteja empoeirada, mas, ó, já tem alguns resquícios de poeira aqui que podem acabar, ó. Tem um cabinho aqui também que liga a parte elétrica, que é bom você dar uma limpeza aqui para ver tudo certinho. Não sugiro que você bafore, tá, na tua guitarra, porque senão, afinal de contas, podem voar gotículas lá dentro. Então pega alguma coisa para fazer um ventinho aí, talvez aquele secador que a tua mãe não usa mais, sabe? Ou então o que ela usa mesmo, tá de boa. E aí você vai limpar tudo isso daqui. E na outra extremidade da guitarra, a gente tem também os parafusos aqui do jack. Essa parte aqui eu te aconselho ter muito cuidado na hora que você for puxar, tá bom? Para não soltar o mecanismo todo do jack que tá aqui por trás. E aí, ó, aqui nesses cabinhos, ó, nesse mecanismozinho aqui que você tá vendo, pode estar sujo, tá bom? Então, por isso, é legal você tentar fazer algum tipo de limpeza aqui também. Terminou? Coloca de novo. Prende os parafusos. E, ó, muito cuidado nesses ajustes que você for fazer, tá bom? Se você tá vendo ali que os cabos estão meio frágeis, etc., é bom até utilizar um pincelzinho mesmo para não fazer muita força e ter perigo até de desconectar. Agora se liga, faz um teste aí na sua guitarra. Liga o seu afinador do Cifra Club, ou então o da Dario, né? E toca uma corda solta afinada. Beleza. Agora toca essa mesma corda apertando ela na casa 12. Olha que legal. No afinador tem que mostrar que a afinação está certinha também na casa 12. Se ela não está certinha, é porque a sua guitarra está com algum tipo de falha na regulagem das oitavas. E isso quer dizer que as notas ali na frente, né, na parte final do braço da guitarra, vão soar um pouco desafinadas, tá bom? E só um detalhe, tá? Com cordas velhas, isso também acontece. Então, se a sua corda é velha e você tá fazendo esse teste aí e deu desafinado, é bom você esperar de novo para fazer quando as suas cordas estiverem novas na guitarra, tá bom? No caso aqui, né, essa corda tá regulada. Vamos ver se nessa guitarra tem alguma corda, né, desregulada para eu poder te mostrar esse ajuste.
A sexta e a terceira cordas dessa guitarra aqui parece que não estão tão ok assim, tá bom? E isso acontece com o tempo, viu? É bom você saber disso, tá ok? Que enquanto eu deixo tudo no jeito aqui, tá? Aproveita aí para se inscrever também no canal de guitarra do Cifra Club, porque lá rolam conteúdos exclusivos sobre guitarra para te ajudar a evoluir ainda mais. Então bora começar vendo o esquema na terceira corda. Pra gente começar, a gente desafina a corda para poder afrouxar ela aqui, beleza? E aí, nesse parafusozinho aqui que tá atrás, ó, a gente vai rodar ele. No que a gente vai rodar, esse carrinho aqui, ó, que fica aqui na frente, ele vai movimentar. E aí, quando ele movimenta, é sinal de que você está ou encurtando ou então, né, aumentando o comprimento da corda. E isso que faz a corda ficar afinadinha daquele jeito aqui no meio também. Se você não sabe para qual lado você aperta, vamos experimentar. A gente começa apertando para um lado de lá, ó. Como era pouca coisa, a gente aperta só um pouquinho. Pronto, já dei um apertozinho. Vamos afinar a corda agora. Deixa eu dar uma dica aqui para você que eu me esqueci, ok? Que todos esses ajustes que eu tô fazendo com a guitarra aqui deitada desse jeito, é bom você fazer também na posição que ela vai ficar mesmo, tá? Na posição do teu corpo. Então, não fica apenas fazendo desse jeito deitado não, tá? Aqui é para poder facilitar e eu mostrar para você também de uma forma bem didática, ok? Então, a corda tá afinada, vamos ver na casa 12 agora. Vendo aí? Chegou, né? Isso porque a gente fez o ajuste na posição correta. E agora uma coisa muito comum que as pessoas falam muito por aí. Braço empenado. Você já ouviu falar? A gente usa esse termo quando o braço da guitarra tá com uma curvatura indevida, tá bom? E aí isso atrapalha a tocabilidade, porque as cordas ficam mais altas em determinada região do braço, por exemplo. Se você tá suspeitando que a sua guitarra está com o braço empenado, você pode fazer uns testes, ok? Para isso, eu preciso que você esteja com a guitarra no seu colo, ok? E com a tua mão direita, você vai apertar, por exemplo, a sexta corda aqui na casa 13, né? Da sexta corda. Vai colocar o teu dedo 4 da mão esquerda lá na casa 1 e vai perceber se tem uma diferença muito grande, né, da corda em correlação aos trastes, ok? Se tiver uma diferença muito grande, é um indicativo de que o teu braço tá com uma pequena curvatura. E o outro teste, que é muito, né, famoso também, é você olhar para a guitarra, ó, com essa visão aqui, ó, tendo como referência olhar a linha reta que você tem na guitarra, que é a corda, logicamente, e comparando essa linha reta com o braço. Se você perceber que ela está um pouquinho ou jogada para trás ou um pouquinho jogada para frente, isso pode ser um indicativo de um problema, tá? Primeiro você olha de um lado, depois você olha do outro lado. Mas ó, eu não recomendo que você faça nenhum tipo de ajuste se a sua guitarra estiver com esse problema, ok? Leva ela direto no luthier, cara. Certa vez, o irmão do primo do meu tio, do meu pai, me falou isso e aí eu falei para ele ver uns vídeos no YouTube, para ele poder entender melhor como é que faz tudo isso. Aí o cara foi lá, me encheu no tensor da guitarra, resultado, ele torceu o braço da guitarra dele. Putz, aí foi um trabalhão, ele teve que tirar o braço da guitarra, colocar na prensa, porque era madeira verde ainda mais por cima, enfim. Só faça os ajustes que você tiver bem confiante para fazer, beleza? Esses aqui que eu te sugeri, eles são um bom começo, porque não tem o potencial de danificar tanto o teu instrumento caso você faça algo de errado, certo? Agora me fala aqui, esse vídeo foi útil para você? Curtiu? Então não deixa de se inscrever no canal de guitarra do Cifra Club no YouTube para continuar aprendendo ainda mais. E se você tem outras dicas também sobre o assunto para dar para os colegas, comenta aí. Suas sugestões são sempre muito bem-vindas. Valeu!